Olá pessoal, você está me ouvindo? Dá um alô aí. Olá. Já na igreja? Pode. Olá Bel, tudo bem? Thalita. Olá Madalena Cordeiro, Camila. Um alô para vocês, um alô para todo mundo. Olá gente. Olá. Estou aqui. Olá, gente. Eu estou novamente em dois, ok? Eu estou no @Fabrício Miguel. Vai ser nesse aqui que eu vou conversar com o Bispo JB Carvalho. E no da igreja nós vamos fazer a tradução para Libras. Deixa eu ver aqui. Guardando só a nossa tradutora. Estou esperando a nossa tradutora entrar. E o Bispo JB, tudo bom com vocês? Qual é a coisa mais diferente que vocês fizeram hoje? A coisa mais diferente que eu vi hoje foi a minha esposa. Olha aqui a mão dela, foi ela que fez a própria unha. Você pode imaginar uma coisa dessa? Uma dondoca dessa fazer a própria unha? Dondoca não. Uma dondoca do meu coração. Será que os homens estão aí consertando o que tem que consertar em casa? Olá, gente. Tudo bem? Vamos entrando, vamos marcando alguém, esperando aqui o Bispo JB Carvalho para começar essa live comigo. Ele entrar. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos lá. Tudo bom com vocês? Samuel Basto está na área, Felipe, Flavinha. Marque alguém, gente, me ajude aí, dentro de mais 5 minutos. Nós vamos começar, tudo bom? O Benizinho está aqui, ó. Mostra o Beni aí enquanto o pessoal está entrando. Deixa eu ver aqui mais. Olá, gente. Olá, Alexandre Barroso, Eliane, Gugal. Olá, Lamartines. Bel, olá gente, tá aqui ó, tá aqui o Precioso, olha só que coisa mais linda, Mister Quarentena, a gente, vamos lá, vamos entrando aí, vamos entrando, será que é essa que vai fazer a tradução? Transmitir ao vivo com Vanessa Araújo. Olha aqui, o Bispo vai entrar agora aqui, gente. Ai, já tá na hora isso. Olá! Olá, 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 olá. Hello! Oi, meu amigo, Bispo Olá. JB Carvalho. Tudo bem, bom, Fabrício amigo? Miguel? Tudo bom? Como você está? Tudo ótimo. Olha, só dar um anúncio para você que está online nos @CN Fortaleza. Se você quiser ter a imagem minha com o Bispo JB Carvalho, no @PR Fabrício Miguel, tá bom? @PR Fabrício Miguel. Se você, mais uma vez, você que está aí, tem quase 200 pessoas, você que está aí no @CN Fortaleza, o Bispo JB Carvalho está comigo no @Fabrício Miguel, tá bom? Já temos mais de 400 pessoas aqui. Se vocês quiserem vir para esse, vocês vão poder ver a imagem, tá bom? Bispo, o que aconteceu com o nosso mundo? Derreteu, né? Ele derreteu, os arrogantes foram jogados de joelhos, os prepotentes tiveram que entender que esse mundo precisa de Deus. Ele quebranta os fortes e põe outros em seu lugar, diz Jó capítulo 26, verso 2. O Cântico de Maria diz que ele despediu os ricos vazios e elevou os humildes. É um julgamento, uma troca de posição, tá todo mundo chamado para uma conversa séria com Deus, para rever seus motivos, suas razões. Para você conversar com as pessoas. Aqui, só um pouquinho, Bispo. A Raquel vai resolver essa situação aqui. Puxa esse, conversa com as pessoas ali e diga que a gente está no @PR Fabrício Miguel. Bispo,
quando a gente avalia, olha para os profetas do Antigo Testamento, eles são bons de fazer duas coisas. A primeira coisa que eles são bons é de fazer uma leitura correta do tempo em que eles vivem. E essa leitura, elas às vezes são multifocais. Eles entendem o mundo que eles vivem politicamente, eles entendem o mundo que eles vivem socialmente, eles entendem o mundo que eles vivem profeticamente. E eles são ótimos de dar uma outra direção, outro mundo que está vindo. Nós vamos fazer essas duas coisas. Eu primeiro quero fazer com você uma leitura espiritual desse momento, porque nós precisamos fazer uma leitura. Nós precisamos de olhar para as notícias, mas olhar para a Bíblia hoje e entender o que está acontecendo. Como você entende profeticamente esse tempo? Deus chamou a humanidade para uma conversa. Deus chamou o zombeteiro, o ateu, o incrédulo, o cristão, o povo da sua casa, o cara da religião, o destemido, o corajoso. Nós temos aí um momento em que Deus mandou passar uma régua, está chamando esse progressismo que quer passar o rolo compressor nos princípios e os valores eternos, para dizer que ele é o Senhor que vai passar o rolo compressor em tudo isso. Então, Deus ele não é aquele que provoca o mal, mas ele, em última análise, ele chama para si, diz, mata no peito e diz, é comigo. Se aconteceu, eu chamo a responsabilidade para mim. Entendeu? Deus não cria o mal na perspectiva de que ele faça o mal, mas o mal serve aos interesses de Deus, porque no fim de tudo, ele pega toda a equação com as suas variáveis e converte. Deus é o Senhor das variáveis. As variáveis estão nas suas mãos. O inimigo ou qualquer outro ser espiritual ou físico não consegue ter essa capacidade de modificar as equações dos acontecimentos e levar a um termo, a um propósito, a um destino. Jesus é o autor da vida, é o alfa, é o ômega, e é aquele que é digno de abrir o livro, desatar os seus seres e levar a história para o seu ponto final, para o seu ponto ômega. Então Deus está fazendo isso tudo. Os homens provocaram, todo esse antissanitarismo chinês, que já provocou 4 grandes pestes no mundo. Ninguém fez nada. Hoje, boa parte da mídia faz vista grossa para isso. O mundo ocidental está em conflito com o Império Chinês, né? Isso aí é um fato. E há hoje até acordos que estão sendo feitos por emissoras de televisão para reproduzir conteúdos chineses. Agora, em tempo real, o embaixador chinês questionando o governo brasileiro. O embaixador ele não critica, o embaixador ele apaga incêndio, ele não provoca incêndio. O deputado pode falar, o executivo pode falar, o embaixador não. O embaixador é diplomático. Enfim, mas para responder a sua pergunta, está todo mundo chamado para regulagem, ou seja, os segredos dos corações estão sendo manifestos. O que há dentro de nós vai se mostrar. Será que nesse momento Deus ele é um adequador da consequência que nós mesmos chamamos sobre nós, e ele agora chama a humanidade para conversar, para fazer ela entender. Veja onde os seus caminhos foram dados. Sim, esse convite de Deus, né? Vocês provocaram isso, seus desmandos, sua rebelião. Vocês provocaram todo esse caos sanitário, né? Vocês estavam comendo morcego, vocês estavam comendo cobra, vocês estavam comendo escorpião, vocês estavam, inclusive, fazendo mau uso. Eu entendo que a gente tem que diferenciar o Partido Comunista do chinês, porque hoje tem muita perseguição no mundo contra os chineses. Os chineses não têm nada a ver com isso, entendeu? Sim. Nós temos um PC, um Partido Comunista, que é um portão do inferno no mundo hoje. Nós temos SARS, MERS, nós temos H1N1 e agora temos o coronavírus, o tal do Covid-19. E por algum motivo, deve ser uma coincidência, né, que o progressismo acha que todas essas doenças nasceram na China. Parece que é um progressismo, parece que
nós somos, de alguma forma, os fundamentalistas que estão olhando para isso, e os progressistas dizem, isso é uma coincidência que tenha tudo isso nascido na China. Eu não vejo como uma coincidência, isso é um resultado de um comportamento em que uma nação que se afastou de Deus, um método de governo que se afastou de Deus, trouxe isso como consequência sobre a humanidade. Entenda, Fabrício, você falou sobre os profetas como aqueles capazes de ler os tempos, né? De perceber o mundo acontecendo em tempo real e mostrar uma radiografia do que realmente está ocorrendo. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, 2001 foi 11 de setembro, 2003 a invasão do Iraque. Já tinha invadido o Afeganistão de maneira apropriada, deu uma resposta ao ataque. Mas em 2003, o que foi feito sem as provas de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, armas biológicas, armas químicas, e não encontraram nada. Invadiram o Iraque, ficou bem constatado, a mídia no mundo inteiro disse, eles invadiram por causa de óleo, sangue por óleo, né, por petróleo. E com isso, a presença americana ela ficou muito mais hostilizada no mundo a partir desse ponto. Eu me lembro que em 2003, Deus me deu uma palavra. Nessa época eu estudava psicologia lá no UniCeub, e Deus me deu uma palavra falando sobre os reis do nascente do sol. A sexta taça da ira se derramou, o rio Eufrates secou, e se abriu o caminho para os reis do nascente do sol. Então, o mundo americano, o império americano, a hegemonia americana foi questionada. Então, se previu que se abriria para o Oriente, principalmente capitaneado pela China, um novo caminho de conflito, de guerras civilizatórias. Como dizia Zal Samuel Huntington antes disso, no seu Choque de Civilizações, que o futuro seria uma guerra cultural por conta da religião, entre tigres asiáticos, o oeste budista, o ocidente judaico-cristão e o islã radical, né? Então, a gente vê que a China começou a ganhar essa premência e se vaticinou que ela seria a grande potência mundial no futuro próximo. Seria até maior do que os Estados Unidos. Mas eu quero lhe dizer que a China vai implodir, tá? Eu abro um parênteses aqui, Bispo, porque eu vi alguém comentando aqui, eu fico com pena quando perseguem a China. Eu quero dizer para vocês que a gente não está perseguindo a China. Nós estamos, eu creio que Deus está julgando um método de governo. Deus está julgando... Deus está julgando uma potestade governamental, não é o chinês. Não é o chinês, não é... É o PC. O oriental. Deus está julgando um comunismo. O sangue dos pastores mortos pelo comunismo, o sangue da perseguição da igreja, o sangue da dor que causou a cada servo. Milhares e milhares de cristãos que se reuniam em cavernas... Todo tempo. O tempo estão destruindo agora as igrejas. Agora, em tempo real. Estão destruindo as igrejas na China. E é isso que nós estamos dizendo. Nós amamos os orientais, nós estamos falando sobre o governo. Sim, é o PC chinês que traz a opressão, a ditadura do governo chinês. A mão de obra escrava. Mão de obra escrava. 1 milhão a 2 milhões de pessoas hoje que são prisioneiras em campos de concentração. Nós temos quase 2 milhões de pessoas hoje que são minorias islâmicas, cristãos, irmãos nossos, que estão presos hoje em campos de concentração chineses. Entenda que o líder chinês, que é muito voltado hoje para a autoglorificação, para o culto à personalidade, isso tinha acabado com o penúltimo agora, mas com esse novo agora que surgiu, ele está muito voltado para o culto a si mesmo. Nós vemos a China como um grande inimigo das liberdades individuais, da liberdade de expressão, dos direitos humanos ou de qualquer coisa que se classifique como nossos valores ocidentais. E outra coisa, Bispo, a gente também, eu quero deixar claro, porque eu vivi muito tempo nos Estados Unidos, eu não sou a favor também da política intervencionista que os Estados Unidos teve durante muitos anos, mas se eu for escolher em um delegado para o mundo, eu prefiro os Estados Unidos. Eu não sou a favor muito... Eu acho que muitas vezes essa intervenção
americana fez muito caos na humanidade, mas se eu for escolher um país para que seja um delegado desse planeta, e sempre vai ter, gente, não existe vácuo de poder. Ou vai ser os Estados Unidos, ou vai ser a China, ou vai ser a Rússia. A gente pode falar mal o quanto quiser dos Estados Unidos, mas de algum modo os valores protestantes ainda são poderosos e abençoam o mundo todo a partir daquela nação. Eu estou vendo aqui alguém dizendo que meu pai é meio de Taiwan. Rapaz, Taiwan hoje subsiste por causa do Ocidente, né? Isso, porque a ideia chinesa é tomar conta e possuir. A ideia da China é uma conquista. Taiwan, bispo, é o que nós estamos falando. É a China sem o Partido Comunista, né? É a China que Kong, ainda... Né? Hã? Hong Kong, sob domínio inglês, prosperou, se tornou uma das maiores potências mundiais e com direitos humanos, né? É isso aí. A gente fez uma leitura, bispo, do que está acontecendo no mundo. E, como eu disse, os profetas fazem essa leitura. Eles olham para o jornal e veem o que está acontecendo e fazem uma leitura espiritual. Agora, a segunda parte, o profeta sempre lhe dá uma palavra, ele consegue reconduzir a história. Nós, como profetas, nós somos transformadores da história. O que você hoje vê, o que a igreja hoje pode ser de resposta, qual é o tipo de oração que a gente tem que estar fazendo hoje, como o cristão ele deve se portar num tempo como esse? Então, eu entendo que hoje a gente está sendo testado, todo mundo, né? Não há ninguém debaixo desse céu hoje, é uma crise sem precedentes. O Luiz Felipe Pondé disse que depois disso nós vamos parecer que passamos pela Segunda Guerra Mundial, uma coisa de reconstruir um país, reconstruir um mundo. Com essa proporção, nós, que somos da geração X, Fabrício, não vimos. Quem é um nascido durante a Segunda Guerra, teve realmente a vivência, a experiência de viver algo muito dramático. Agora, nós cristãos, eu perguntei para o Corte hoje de manhã, eu falei qual seria o deadline dessa crise, e ele disse que depende de nós, depende do povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, se buscar, nos alinhar nosso coração. Eu ouvi também do Rodolfo uma palavra muito boa, Fabrício, acho que você vai gostar dessa. Ele disse que nesse momento em que Jesus diz, há um traidor na mesa, todo mundo diz, será que sou eu? Porque hoje, nesse momento, tem um bocado de acusador. É engraçado esses profetas de oportunidade estendendo o dedo e falando das mazelas da igreja, né? Das mazelas do mundo. Então o Rodolfo perguntou para si, Senhor, será que eu estou te traindo? Será que eu sou o traidor? Será que é algo que eu preciso consertar? Eu acho que cada um tem que olhar para si mesmo hoje, sabe? Claro. E fazer seu dever de casa. Porque quando as pessoas começam a apontar muito, elas deixam de olhar para o mais importante, que é para a sua própria vida. Tem uma trave enorme no olho que impede de enxergar, de perceber o mundo e fica vendo o argueiro no olho do irmão. Então, esse é o momento de arrependimento. Arrependimento é metanoia. É a maneira de você mudar o seu estilo de vida, mudar seus motivos, mudar suas razões, mudar suas motivações e perguntar, será que eu estou traindo Jesus? Em que estou traindo? O que eu preciso modificar? Mas falando do deadline, Davi foi proposto por Deus 3 anos de peste, 3 meses e 3 dias de pestilência. Então ele escolheu 3 dias, ele disse, caiu na mão de Deus, porque as suas misericórdias são muitas. Então ele resumiu a crise através de uma oferta, inclusive, tá, Fabrício? Ele foi lá na eira de Araúna, comprou a eira que o Araúna queria dar para ele. Ele falou, não, eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar. Por quê? Porque Davi tinha feito um recenseamento para mostrar sua força, para medir o seu poder, para medir a sua grandeza. Deus não se agradou orgulho, disso, né? Orgulho. E Deus não se agradou disso porque o Davi conquistou tudo aquilo, não foi por mérito dele, simplesmente. Ele tinha os méritos, mas foi a graça, o favor de Deus.
Então, tentar medir isso. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo no nosso tempo. Isso é fruto de orgulho. Orgulho, orgulho. Mas entenda que todo aquele procedimento de Davi aconteceu a partir do momento que ele colocou o corona na cabeça. Ele colocou o corona. Corona é a coroa. Sim. Capítulo 20 de 1 Crônicas mostra que Davi colocou a coroa do rei de Moabe. Sim. Moabe é fruto daquele incesto de Sim. Ló, né? Logo Suas depois, filhas. no texto imediato, que está conectado a 2 Samuel capítulo 11, ele vê Betseba. A coroa dele, a corona, se tornou uma mentalidade, um mindset. Davi mudou. Davi Sim. mudou sua maneira de pensar. Ele pensou que era um rei pagão, porque ele achou Sim. que ele podia lá pegar a mulher do outro. Isso é um rei pagão que pensa, que ele pode possuir alguma coisa que já tem um dono. Natan confronta ele. Lembra de onde você saiu. Eu te tirei de trás da malhada e te fiz rei. Né? E aí ele faz logo depois, no capítulo seguinte, o recenseamento. Então, para resolver aquilo, ele tem que oferecer algo da terra, tirar o seu tesouro, a sua confiança no que ele tem fisicamente e oferecer para o céu. Sim. Ele tem que fazer um caminho inverso, e com isso ele reverte a praga. A praga Então, cessa quando ele realmente faz aquela oferta. Para eu pontuar aqui, então, arrependimento sempre tem que haver com preço, né? Salvação não tem preço, tudo, mas eu creio que arrependimento sempre tem que nos custar algo, né? Davi deixa claro isso, né? Que ele tinha que pagar aquela eira de Araúna, porque arrependimento tem que nos custar algo. O que vai nos custar, bispo, esse arrependimento hoje? O que vai custar para a igreja esse arrependimento? O que vai custar para a gente, para cada um de nós? A gente tem que escolher de que governo fazemos parte. Hoje eu falei sobre isso com o Cote. Estou lendo o livro do Christopher Dawson, A Origem do Ocidente. Ele vai descrever como o Ocidente foi criado. Ele diz que os pais do Ocidente são Leão, Agostinho de Hipona, Ambrósio de Milão e Gregório o Grande. E ele vai falar sobre o governo de Mamon, o governo de Moloque. Mamon é o governo onde tudo tem um preço, tudo é comprado. A consciência é comprada, a justiça é comprada, o veredito judicial é comprado, a verdade é comprada, o sexo é comprado. Qualquer coisa pode ser comprada no governo de Mamon. Há pessoas que são cínicas. Elas acreditam que o dinheiro fala mais alto do que princípios, do que valores, do que moral. O governo de Moloque é o Deixa eu governo da abrir morte. Eu quero pontuar aqui que Mamon não está conseguindo fazer nada contra o vírus, né? Os países mais ricos do mundo não conseguiram reverter. E o país mais cristão do mundo, que é a Coreia, eu quero só falar isso porque o país mais cristão do mundo hoje é a Coreia do Sul, e foi o país que conseguiu reverter esse vírus. Mas o Mamon no mundo não conseguiu reverter o vírus. Mas pode continuar, pastor, perdão. Mas nós estamos falando do capitalismo selvagem, do qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro. Essa avareza. Deus está julgando a avareza. Sim. Deus está julgando a ganância. O que se quebrou de gente na B3, na Bolsa de Valores, derreteram ações. O mundo está derretendo. Né? O mundo, as coisas abaladas estão sendo abaladas, que não são abaláveis, permaneçam de pé. Né? Tudo que pode ser abalado nesse tempo está sendo abalado. O que permanecer é porque tem fundamento eterno. O segundo governo é o de Moloque. Moloque é o Holodomor. O Moloque é a engenharia social, é a engenharia do aborto. Você sabe, Moloque exigia sacrifício de criança. E a indústria do aborto, a indústria da morte, o genocídio, campos de concentração, Birkenau, Treblinka, o Auschwitz, todo esse comunismo e seus vários tons de vermelho, que o comunismo tem suas várias tonalidades de vermelho, ele representa Moloque. É onde tem os gulags, né? É onde tem a perseguição
A China tem isso, né? Essa coisa de matar o sujeito, colocar no metrô, todo mundo assistindo o julgamento daqueles que são infiéis ao regime. Falar mal do regime da cadeia. Assim como dava também na União Soviética de Stalin. Dava até 25 anos de cadeia nos gulags, na Sibéria, no frio. Né? E a maneira de as pessoas se provarem, Fabrício, veja que terra de cão era aquela. Daí aquele ditado que as paredes têm ouvido, é que uma pessoa que falasse mal do partido, então, comunista na União Soviética e fosse denunciada por um irmão, um pai, uma mãe, um familiar próximo, essa pessoa que denunciava ganhava um status poderoso dentro do sistema, então, soviético. Era pela traição, pela abdicação do valor familiar e considerando o Estado um Deus, o Estado em competição com Deus. Entenda que isso é o Partido Comunista. Você sabe que tem um documentário agora no Netflix sobre crianças chinesas. A minha esposa estava vendo ontem de ontem, e existe algumas pesquisas que dizem que quase 300 milhões de crianças foram abortadas na China em um período de 50 anos. Isso fruto de uma cultura local de se matar crianças, que é algo absurdo, é algo assim que desmedido, que perde, é o espírito de Moloque na Terra. Onde o portão do inferno abriu. Mas eu quero classificar hoje essa nova situação. Entende? Eles estavam comendo morcego. A gente vive uma era de depressão, né? Stephen Meyer escreveu O Crepúsculo e virou uma febre, tanto o livro como os seus filmes. E isso foi a relação inapropriada de um ser espiritual com um agente físico, uma mulher, né? Tinha lobisomem, tinha vampiro e toda sorte dessas coisas mitológicas. Tem uma figura também mitológica chamada Nosferatu. Ele é classificado como o espírito do medo, é um espírito vampiro, e que suga a energia das pessoas. Eu estava falando do corona. Corona é um governo. Há pessoas sob o governo de Moloque, elas estão sendo julgadas. Há pessoas sob o governo de Mamon, e há pessoas que hoje estão com a coroa do Covid-19. É o que elas pensam. Elas têm medo. Elas não estão sob o governo de Deus, Fabrício. Elas não estão sob a égide e o comando daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós fomos transportados do império das trevas. Nós fomos chamados, diz o apóstolo Pedro, para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então João diz: as minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos. Quem as arrebatará de mim? Então, as pessoas que vivem sob a égide do medo, eles estão sob outro governo. Porque quando você está sob o governo de Deus, você não vive com esse medo. Porque Deus não nos deu espírito de pavor, de pânico, de medo, mas de poder, de moderação e de amor. É claro, de vez em quando você leva uma flechada. Você está ali, daqui a pouco tem aquela ideia, você, mas daqui a pouco você arranca a flecha, né? E você fala assim, sobrevivi, né? Mas viver nesse estado de pânico não é para o cristão que está sob o governo de Deus. E quem está debaixo desse momento, bispo, desse pânico que está sendo visitado constantemente por essas ideias de medo, às vezes um pai está com medo que um pai morra, medo da morte, medo da enfermidade, medo de perder o negócio, medo de não conseguir pagar as contas. Como essas pessoas podem reger esse medo? Fabrício, eu falei que Davi pegou a coroa de um rei pagão e colocou na cabeça. Coroa é governo. Jesus disse que todos aqueles que vivem sob ansiedade estão pensando o mindset do pagão. Não andeis como os gentios, diz ele, que ficam preocupados com o dia do amanhã. Sabe, não é ter uma atitude passiva. É ter uma atitude de quem confia. A Bíblia diz, levantando o escudo da fé, contra o qual poderemos apagar todos os dados. Isso são flechas. Você está com medo do seu pai, está com medo de um amigo. É natural isso, entendeu? Você ser atacado.
mas você tem que aprender a se defender. E a fé é um escudo, levantando o escudo da fé. E a fé é a confiança em alguém maior. A fé é a confiança que você tem um dono. Quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou dizendo que ele é meu dono. E eu acredito que Deus cuida das coisas que pertencem a ele. Eu cuido das minhas coisas. Eu cuido da minha família. Eu faço o melhor que eu posso por eles. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Bispo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como eu posso ordenar o meu pensamento com a minha palavra. Como eu posso, no momento em que a minha mente for atacada, como eu posso alinhar o meu mundo interior com a minha voz e com a declaração da vontade de Deus da palavra. Isso é uma boa questão, Fabrício. A Bíblia diz que a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. A gente tem que cuidar hoje com o que nós falamos. Nós temos que falar a vida. Nós temos que cuidar com o que profetizamos. Nós somos arquitetos de uma nova realidade. O ministério profético é muito pouco entendido. A Bíblia diz que pela igreja é revelada aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus nos lugares celestiais. A sabedoria não é acúmulo de conhecimento. A sabedoria é o modo eficaz, eficiente, que você resolve problemas na vida. Jesus diz que a sabedoria é demonstrada pelos seus frutos. Jesus diz, a sabedoria é demonstrada pelos seus resultados. Não me diga que você tem sabedoria se você não tem resultados. Então, a sabedoria de Deus é revelada pela igreja, exige que a igreja traga as soluções que precisam. Mas um texto que fala comigo muito, já há algum tempo, sobre essa modelagem ou arquitetura cultural, espiritual, é o texto de Isaías, capítulo 51, verso 16. Eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra. Eu estou criando uma nova realidade com as palavras que eu pus na tua boca e eu prometo que vou te proteger. Eu prometo que vou te proteger e eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. E com as palavras que eu pus na tua boca, eu vou criar um novo mundo. O ministério profético não é o balá-balá. E eu respeito muito os profetas que profetizam desse jeito, porque eu fui criado dentro dessa atmosfera. Não estou fazendo zombaria. Estou tentando explanar que o ministério profético é mais do que simplesmente ficar ali no desfrutar a presença de Deus. O ministério profético é a maneira de você compartilhar com Deus uma visão que Ele quer trazer para o mundo e fazê-la manifestar na terra, assim na terra como no céu. Então nós, nessa hora, temos que fazer a diferença, ser a diferença, porque Deus vai fazer a diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Então Ele vai fazer essa diferença na economia, na empresa. Eu tenho ligado para os empresários e falei, olha, a sua oferta que você fez, ela está plantada e ela vai ter sua colheita. Deus vai se lembrar dela. Você não vai ficar na mão. Deus vai cuidar de você. Você vai passar pelo vale, mas o vale vai ser curto. E depois, no final desse túnel, você vai ver uma luz e você vai estar melhor do que você entrou. E eu declaro isso para você que está me assistindo aí agora, em nome de Jesus. Amém. E você vai passar pelo vale. Seja fiel a Deus no vale. Seja fiel a Deus na sua confissão, sem reclamação. E seja fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, porque as igrejas estão fechadas também. A gente precisa, nesse momento, assumir uma postura de quem não é afetado pelas circunstâncias externas, mas afeta as circunstâncias externas. Eu sei que isso é uma situação pontual e difícil, mas nós precisamos criar uma estrutura impermeável, que modela o mundo, como diz o Salmo 84. Vê um homem com o coração aplanado, do coração procedem as fontes da vida, que passa pelo vale das lágrimas, passa pelo vale do Covid-19. Ele transforma aquilo em um manancial. É o Vale de Baca. Eu conheço esse vale lá na Síria, no caminho de Damasco. E ele diz, passou pelo Vale da Tribulação, o Vale da Sombra da Morte, ele não teme, porque o seu olhar está em Deus. Tu estás comigo. E ele é capaz de transformar aquela dor em um manancial de águas. Então, nosso propósito, nossa missão, nosso chamado é transformar toda essa realidade em uma bênção. E eu tenho certeza, Fabrício, para terminar essa minha fala, eu sei que eu estou falando muito, eu estou muito inspirado, desculpa, para dizer para você o seguinte, Deus vai deixar um presente para nós depois disso. Amém. Ei, você aí que está me assistindo, Deus vai deixar um presente para você. Seja fiel nesse momento. No final de tudo, Ele vai deixar uma bênção para nós. Esse ano,
você Amém. vai ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Salmo 27, verso 13. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Nós veremos a bondade de Deus na terra dos Amém. viventes. O Covid-19 vai passar, Deus vai guardar a sua tenda, levanta o escudo da fé, tira essas flechas. Se eu pudesse tirar uma radiografia de alguns, estava cheio de flecha em todos os lugares. É hora de apagar esses dados, porque as flechas não são só flechas, são flechas inflamadas. São flechas com fogo. Dardos inflamados do marido. Sabe isso, Miguel? Meu amigo, é o momento da gente dar a versão bíblica para tudo que está acontecendo. É o momento da gente entender a mente de Deus para tudo. O nosso olhar hoje, ele tem que ser interpretado, ele tem que interpretar o que está acontecendo. Estou te ouvindo, Fabrício. Me interrompeu ruim. Agora, voltou? Vamos ver? Voltou? A minha internet está ruim. Opa. Mas amém. Ver se volta. Amém. Meu querido, nós vamos estar terminando que pena, por aqui. A minha internet está ruim. Deu um problema aqui na internet do Bispo, a gente vai estar terminando. Eu quero dizer, eu vou estar com o Bispo na live dele. Não estou conseguindo te ouvir, Fabrício. Se você está me ouvindo, não estou conseguindo te ouvir. Ok, eu vou estar com o Bispo de novo na terça-feira. Eu vou estar na live dele na terça-feira. Se eu não me engano, é meio-dia, a live do Bispo JB. E amanhã, aqui na minha live, nas 22h22, eu vou estar com Paulo Vieira. Então, amanhã, Paulo Vieira, nós vamos estar falando sobre o mundo interior, o mundo emocional. Alô? Voltou a me ouvir? Alô? Amanhã eu vou estar aqui nessa live falando sobre o mundo emocional do cristão, sobre o interior do cristão. Ouça, querido, amanhã nosso culto vai acontecer às 17 horas. 17 horas vamos ter culto de louvor e adoração, com palavra, vai ter... Então você já começa a divulgar o nosso culto amanhã às 17 e às 22h22 eu vou estar aqui com o Paulo Vieira. A gente vai estar falando sobre a vida emocional do cristão. Voltou a me ouvir, Bispo? Voltou a me ouvir? Bom, o Bispo não voltou a me ouvir. Não estou conseguindo ouvir, Fabrício. É um prazer enorme participar dessa live com você. Espero poder participar com você em breve. Se estiver me ouvindo, Fabrício vai estar comigo na próxima terça-feira, ao meio-dia. Só que essa live dessa vez é comigo aqui no meu perfil, @JB Carvalho. Um beijo em todos. Beijo no coração para todos. Fiquem na paz. Gente, um alô para todos aí, para Marta, para Alânia, para o Ezequiel, viu? Deus abençoe. Lembre-se, amanhã eu estou aqui com Paulo Vieira, ok? Jacinto, um abraço. A Sandy Braga, obrigado por terem esse coração acessível. Beijo no coração, querida. Neuria, Marcos Oliveira, Deus abençoe. Rosane, Viviane, Bastos, Deus abençoe, amiga. Olha aí, o Júnior, Deus abençoe. Alessandro, lá de... Deus abençoe, grande bênção. Tatiana, Sene Kids, um beijo no coração. Um abraço, gente. O Ari Lobo, Sávio Bezerra, valeu, um abraço. Claudene, Camila, todo mundo, gente. Deus abençoe, uma boa noite para todos. Lembra, ó, amanhã, 22h22, eu estou aqui com Paulo Vieira. Nós vamos falar sobre o mundo emocional, sobre o nosso mundo interior nesse momento, como salvaguardar o nosso mundo interior. Na segunda-feira, eu estou aqui também com o Leandro Vieira, lá de Curitiba, ok? Leandro Vieira, na segunda-feira, 22h22, lá de Curitiba. Luciene, um abraço para você. Fátima, ela disse eu. Dândolo, um abraço, Dândolo. Abraço, gente. Aglaeda, Bastos, Silvana, Flavinha, amanhã, 22h22, Manuela. Deus abençoe. Durma o sonho do justo, viu? Deus abençoe a todos.